Boa noite a você, telespectador do SBT que nos acompanha aí da sua casa. Muito obrigado. Boa noite a vocês da plateia que estão aqui conosco. Obrigado pela presença. Vocês todos terão uma participação importantíssima aqui ao longo dos próximos programas, porque nós vamos escolher nada mais, nada menos do que o maior brasileiro de todos os tempos. De modo que esta é a nossa missão. Quem é o maior entre os maiores desse nosso país? Uma pergunta que já foi feita em diversos lugares do mundo. Na Inglaterra, por exemplo, onde esse projeto foi criado pela emissora BBC, o eleito foi Winston Churchill, o primeiro-ministro que guiou os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. Entre outros vitoriosos estão o italiano Leonardo da Vinci, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e também o general francês Charles de Gaulle. Aqui no Brasil, na primeira fase, vocês se lembram, nós convocamos uma grande votação livre por intermédio da internet e a resposta foi excelente. Aliás, eu gostaria de aproveitar aqui esta oportunidade e agradecer a mais de 1 milhão de brasileiros, na verdade foram quase 1,2 milhão, que participaram e atenderam ao nosso chamado. Durante isso, obrigado a todos. Durante a apuração, foram aceitas apenas indicações de brasileiros natos ou naturalizados que não pertencem ao elenco do SBT, é claro, e que também que não fossem personagens de ficção. E assim, democraticamente, nós chegamos a uma lista de notáveis, aclamados todos pelo povo brasileiro. Agora, esse projeto, ele não para por aqui. A participação de todos vocês será fundamental no decorrer dos próximos episódios. Eu quero, portanto, convidar a todos para refletir sobre o que leva alguém a ser considerado grande, né? Muitas vezes é fácil uma pessoa tornar-se famosa, conhecida, mas o que é necessário para essa pessoa permanecer grande na história de um país? Será que há pessoas entre nós predestinadas à grandeza, a serem importantes, a serem grandes? Quais são as qualidades que nós exigimos de um grande brasileiro? O que diferencia aquele que é grande daquele que é famoso? O que é preciso para que alguém ganhe espaço no coração do povo brasileiro? Pense e reflita, porque daqui a algumas semanas somente você poderá apontar definitivamente quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Muito bem. Agora chegou a hora de nós começarmos a conhecer os 100 mais votados, aqueles que foram escolhidos pelo povo brasileiro. Em 100º lugar, eu tenho a honra de anunciar uma mulher que virou símbolo da luta contra a violência doméstica em nosso país. Em 100º lugar, Maria da Penha. Uma voz contra a impunidade, uma representante da força feminina, uma mulher que luta por todas as brasileiras. Maria da Penha sofria agressões, abusos, recebia ameaças de morte. E eu estava dormindo quando recebi um tiro nas costas. Eu fiquei paraplégica em consequência e nós conseguimos denunciar o Brasil na OEA e o Brasil foi condenado internacionalmente por negligenciar os casos de violência doméstica no país. A luta de Maria da Penha contra a violência e contra a impunidade foi que inspirou a criação da Lei 11.340. Sancionada em 2006, ela pune com mais rigor os crimes de agressão contra mulheres. Maria da Penha, uma lutadora, uma brasileira. Em 99º lugar, Jô Soares. Boa noite! Escritor, dramaturgo, diretor de teatro, ator, humorista, músico, apresentador de TV e, além de tudo isso, um grande entrevistador. Mais um Jô Soares 11:30. É um sujeito que trafega por todas as áreas, sem medo de ser criticado.
Ele começou fazendo todo mundo dar risada. E há 2 décadas, quem é o Faz a Notícia está lá conversando com o Jô. Satisfação muito grande. Trabalhava-se muito menos. Toca o telefone vermelho. Inteligente e divertido. Esse é o nosso Jô. Beijo, Gugu. Em 98º lugar, Vital Brasil. O médico responsável pela criação do soro para o tratamento de picadas de cobras e animais peçonhentos. Vital Brasil foi um dos fundadores do Instituto Butantan, uma referência mundial em pesquisas no campo da medicina. Ele pôde não só contribuir no tratamento, como desenvolver o que é hoje o Instituto Butantan, capaz de produzir tantas medicações e de salvar tantas vidas com o descobrimento iniciado por Vital Brasil. Vital Brasil, um dos maiores cientistas da humanidade que salvou milhares de vidas. Um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Em 97º lugar, Ana Paula Valadão. A palavra de Deus sempre esteve presente na sua vida. Filha de cristãos, ela é a fundadora e líder do Ministério de Louvor Diante do Trono. Essa cantora de sucesso no segmento gospel já vendeu milhares de CDs e DVDs com sua mensagem de amor e fé. Seus fãs e seguidores mostraram sua devoção a essa brasileira inspiradora. Muito bem, gente. O sucesso de Ana Paula Valadão reflete o crescimento da fé evangélica, que hoje tem mais de 42 milhões de fiéis em todo o Brasil. E Ana Paula Valadão está aqui conosco para agradecer aos seus fãs. Obrigado, Nascimento. Parabéns. Quanta honra te receber e você fazer parte de uma lista de brasileiros tão importantes. É muita honra e eu devolvo toda a honra àquele que é a minha mensagem, é o motivo da minha canção. Muito obrigado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai cantar Me Ama. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Se você crê, você tem a vida eterna. Ele me amou. Ele me amou. Ana Paula Valadão, entre os maiores brasileiros de todos os tempos. É uma belíssima de uma honra. Por que você acha que o público te escolheu entre os 100 maiores? Eu não sei. Mas talvez seja porque a mensagem que eu canto vai muito além de mim mesma. Fala daquele que realmente é o maior de todos os tempos, certo. que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. Parabéns pela sua colocação. Obrigada. Obrigado, Ana Paula Valadão. Ao longo da sua história, o Brasil teve grandes cidadãos. E nesse programa, o que nós queremos é justamente resgatar essa memória e mostrar os nossos compatriotas mais brilhantes. Vamos, portanto, continuar a conferir a lista dos 100 maiores brasileiros. Em 96º lugar, Roberto Justus. Um empreendedor nato, uma referência no mercado publicitário. Ganhou diversos prêmios como um dos empresários mais respeitados do nosso país. Mas seu espírito de liderança queria mais. Justus chegou à TV em 2004 no comando de um reality show. Tornou-se mais famoso ao demitir seus aprendizes. Além disso, apresentou outros tipos de programa. Boa noite. Bom, o Justus como empresário, como publicitário, é sem dúvida nenhuma um homem muito bem sucedido. Ele consegue mesclar na figura dele vários papéis. O do empresário, o do artista, que é o cara que está na televisão, o da liderança em função do papel do aprendiz. Mas acho que funciona bem, né? Roberto Justus, um exemplo de liderança. Em 95º lugar, Itamar Franco. Um vice que assumiu o cargo de presidente em um momento delicado da nossa história política. O destino o colocou como responsável pela liquidação da inflação brasileira. Um mineiro típico que aos poucos impôs seu estilo de governar. Quase 2 décadas depois, é possível perceber que suas ações foram importantes para o desenvolvimento do Brasil de hoje. Por isso, Itamar Franco é uma figura importante na história da política brasileira. Em 94º lugar, Ronald Golias. Um dos maiores humoristas de todos os tempos. Um pioneiro da televisão brasileira.
o criador de personagens imortais. Ele começou nas ondas do rádio em meados da década de 50. De calouro de cantor a ator dramático, Ronald Golias fazia de tudo. Mas o seu forte era o humor. O que te fizeram, meu amor? A gente tá vendo, olha aí, ó. Daí surgiu o Bronco. Olha que testa! Olha a testa dela! O Pacífico. Eu fui a Paris. Não me diga! Paris, capital da França? Não, Aparecida do Norte. O Profeta. Como é que você vai botar uma vaca dentro de um táxi? Se ela não couber atrás, eu ponho ela na frente. Todos eternizados na nossa memória. Ele cativava o público pelo seu jeito inocente de humor. E uma sequência de ações e de gestos que não se ensina. Ele não pode ser esquecido pelo público, porque ele amava o público, ele fez rir multidões. Realmente, só de lembrar dele, o efeito é um só, o riso. Ronald Golias, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Em 93º lugar, Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim. Um nordestino que fez do povo brasileiro seu principal personagem. Um escritor que emocionou milhões de leitores no mundo todo. Ele pôs o Brasil na obra dele, pôs a Bahia na obra dele, pôs o povo brasileiro em todas as suas facetas na obra dele. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. As obras de Jorge Amado foram traduzidas para quase 50 línguas e venderam milhões de exemplares. Tá fazendo o que com o negócio meu na mão, hein? Além disso, muitas foram imortalizadas através da TV e do cinema. Jorge Amado foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, cadeira de José de Alencar. No ano em que completaria 100 anos, Jorge Amado recebe mais um título. Um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Salve Jorge! Em 92º lugar, Romário. Um grande goleador. O baixinho que deixou muitos zagueiros desesperados. O gênio da grande área. Romário! Foi um jogador extraordinário. Um grande artilheiro. Um cara marrento. Da infância pobre à glória, Romário atuou em grandes clubes como Flamengo, Vasco, Barcelona e o PSV da Holanda. Que é um jogador desse mundo globalizado, do futebol europeu. Em 1994, ele brilhou mais que todos. Olha o gol! Foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo e ainda conquistou o Tetra na Copa dos Estados Unidos. Polêmico nos gramados, polêmico no Congresso. Agora é a vez do baixinho mostrar seu jeito marrento em Brasília. Está fazendo carreira agora como político, como deputado, com altos e baixos. Ele continuou quebrando barreiras depois de parar de jogar futebol. Romário, um orgulho do futebol brasileiro. Pois é, o importante nisso tudo é que Romário foi um menino pobre que realizou o seu sonho e o de milhões de fãs do futebol. E certamente por isso está fazendo parte desta lista tão seleta. Hoje nós começamos, portanto, a revelar quem são os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Aqui, há desde personagens quase esquecidos da nossa história a verdadeiros sucessos atuais. Quem são eles? Vamos continuar a ver. Em 91º lugar, Padre Landel de Moura. Um homem de fé e da ciência. Um visionário. Um brasileiro que deu voz ao futuro. Nascido em Porto Alegre, Padre Landel de Moura entrou para a história como um grande inventor. É considerado o patrono dos radioamadores brasileiros, além de ter sido um dos pioneiros na comunicação à distância através do telégrafo e do telefone sem fio. Padre Landel foi o pioneiro na transmissão da voz humana sem fio através de ondas eletromagnéticas, assim como ele foi o pioneiro ao projetar a televisão. Padre Landel de Moura, um brasileiro à frente do seu tempo. Em 90º lugar,
Anderson Silva. Um cara boa praça, sorriso aberto, uma voz suave. Eu dedico a todos vocês. Um tipo inofensivo, certo? Errado. Ele é o atual campeão peso médio e o recordista de vitórias do UFC, um dos torneios de luta mais populares do mundo hoje em dia. Ele é um cara que trouxe o UFC, o MMA, para o Brasil. Além de ser o brasileiro que mais bota pra quebrar dentro do octógono, Anderson Silva promove a disciplina e o jeito paz e amor entre os seus seguidores. Boa, Anderson! Em 89º lugar, Tom Jobim. Um cantinho, um violão. Maestro, compositor, cantor, um dos maiores nomes da música mundial do século XX. Se você disser que eu desafino amor. A genialidade musical de Tom Jobim ultrapassou fronteiras. Ele deu uma universalizada na música brasileira importantíssima. Ele fez com que o Brasil extrapolasse fronteiras e a nossa música se tornasse a música do mundo. Olha que coisa mais linda, mais Em parceria com Vinícius de Moraes, Tom Jobim compôs uma canção que virou símbolo do Brasil, onde quer que seja ouvida. Garota de Ipanema. Ah, se ela soubesse que quando ela passa... Tom Jobim, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Mais lindo por causa do amor. Pois é, quanta saudade, quanto respeito por Tom Jobim, um dos maiores músicos brasileiros mais respeitados em todo o mundo. Mas há outros artistas nesta lista. De roqueiros a ídolos populares, os internautas lembraram de grandes que brilharam e que ainda brilham nas suas carreiras. Em 88º lugar, Cazuza. Diferente de todos, cheio de exageros, rebelde e sem medo de ser feliz. Um menino do Rio que transformava poesia em música. Quem vem com tudo não cansa, desce balança, meu amor. Um dos ícones do rock nacional dos anos 80, Cazuza foi vocalista do Barão Vermelho. Estamos, meu bem, por um trio. Em 1985, o cantor deixou a banda e partiu para a carreira solo. Seu sucesso se consolida ainda mais, gravando canções que se tornaram clássicos da época. Cazuza teve na sua carreira a força das palavras. As letras dele tinham alguma coisa de rebelde, mas também tinham um pezinho na tradição da canção brasileira. Cazuza foi o primeiro famoso brasileiro a assumir que estava com o vírus da AIDS. Isso ajudou a mudar alguns conceitos e preconceitos. A torcida por sua recuperação foi grande, mas em 1990, o garoto da Zona Sul carioca deixou a música de luto. Viva Cazuza! Viver é bom nas curvas da estrada. Em 87º lugar, o William Bonner. Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. William Bonner tem a favor dele o fato de ser o primeiro jornalista no Jornal Nacional a comandá-lo. Qualquer coisa que ele te diga no Jornal Nacional, com aquela impostação de voz, com aquela iluminação, naquela bancada, você vai acreditar. Com a voz marcante, o jornalista foi para o rádio, o último passo antes de chegar à TV. Ele passa segurança e, ao mesmo tempo, simpatia e carisma para o público. O William Bonner, um brasileiro com credibilidade e profissionalismo. Quando o Bonner está falando, está falado, não precisa mais de nenhuma explicação. Em 86º lugar, Amado Batista. Filho de uma família simples de lavradores de Goiás, quando chegou a São Paulo, nem o dono da gravadora acreditava no seu sucesso. Ele persistiu
e foi atrás do grande sonho. Prometo a minha vida inteira pra você. Todo artista quer ser popular, todos eles, sem exceção. E Amado Batista foi um cara que durante algum tempo até brigou nas paradas de sucesso com o rei Roberto Carlos. Ninguém fica tanto tempo fazendo sucesso se não tiver talento, se realmente não tiver o mérito. Amado Batista, um cantor do povo. Aí, e é com muito prazer que eu chamo ao palco agora um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, Amado Batista. Antes de te cumprimentar, quero te pedir licença para cumprimentar meu colega William Bonner, jornalista como eu, que apareceu aqui na lista, e dizer que você é muito bem-vindo, muito querido. Parabéns pela sua classificação nesta lista de brasileiros tão ilustres. Obrigado. Meu cumprimento a você, William Bonner, vários jornalistas maravilhosos como vocês. Muito obrigado. Ele vai nos apresentar Diz Pra Sua Amiga. Pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Amado Batista. E agora? Obrigado. Tá vendo,
Amado Batista, 37 anos de carreira, 25 milhões de discos vendidos. Aos 6 anos ganhou uma gaita e nunca mais deixou a música. É verdade, Amado Batista, que o dono da gravadora não acreditava no seu trabalho? É como todo começo profissional, não só no meu, mas de todo mundo. Quando você começa, as pessoas não acreditam muito. Você que tem que provar que é capaz para que você possa galgar aquilo que você imaginou e sonhou na vida. Por que você acha, essa é a pergunta mais importante, por que você acha que foi nomeado pelos brasileiros um dos 100 maiores? Eu acho que é por causa dessa mensagem musical maravilhosa que eu passo, de amor, e acho que pela credibilidade que a gente passa também para as pessoas, né, e bons exemplos que você dá para as pessoas que estão acompanhando você. O importante é que você merece e recebe mais uma vez os nossos parabéns. Obrigado, senhor. Obrigado a você. Numa votação aberta e totalmente democrática, o povo brasileiro escolheu as 100 maiores personalidades desse nosso querido país. A partir de hoje, nós estamos conhecendo esta lista que traz nomes tão diferentes entre si como estes que vêm a seguir. Vamos ver. Em 85º lugar, Chacrinha. O palhaço do povo, um comunicador, o velho guerreiro. Abelardo Barbosa. José Abelardo Barbosa ganhou fama graças a um programa que apresentava em uma chácara na Rádio Clube de Niterói na década de 40. Ele revolucionou o conceito de programa de auditório, somado ao humor. Foi o primeiro cara que realmente falou com a classe C de uma forma digna, engraçada, e ele foi conversar com a classe C quando ninguém pensava nisso. Brincava com essa coisa da desorganização, de desconstruir aquilo que as pessoas se esforçavam tanto para deixar perfeitinho. Alô, dona Margarida, como é que vai a sua perseguida? Chacrinha era festa, era alegria. Eternizou vários de seus bordões. Quem vai querer o bacalhau do Casoza aí? Ele é um comunicador nato, capaz de entreter aquela plateia sem precisar de muitos elementos. Foram quase 50 anos de carreira. Irreverência e carisma. Um jeito Chacrinha de ser. Está com tudo e não está pronta. Em 84º lugar, Chico Buarque. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita. Ele canta, escreve e encanta uma multidão. Passa livremente por diversos ritmos da MPB. Ele parece muito simples, porque todo mundo canta as canções do Chico Buarque, mas quando você vai ver mais de pertinho, é tudo muito difícil, muito sofisticado. Depois de te perder, te encontro com certeza. Chico Buarque consagrou-se nos tempos dos festivais. Estava à toa na vida. Sua música, a banda, não só venceu, como deu-lhe uma enorme projeção nacional. A minha gente sofrida. O cantor também foi vítima da censura, exilando-se por 2 anos na Itália, o que não afetou seu sucesso na volta ao Brasil. Chico soube diversificar sua carreira na música, no teatro e na literatura. Chico Buarque, na minha opinião, o maior artista brasileiro de todos os tempos. Chico Buarque de Holanda, aquele que transforma simples palavras em grandes melodias. Em 83º lugar, Joelma. Loira, glamourosa, cheia de charme, uma rainha dos palcos. Joelma começou a carreira aos 19 anos, cantando pelos bares de sua cidade natal, Almeirim, interior do Pará. Certo dia, conheceu seu parceiro musical Chimbinha. Era o início da banda Calypso. Para mim é um fenômeno incrível, é uma mulher espetacular, tem uma presença de palco maravilhosa. Fizeram um trabalho de respeito. 14 milhões de discos vendidos, 16 CDs lançados, dezenas de sucessos nas rádios de norte a sul do país. Paraense e guerreira, Joelma é a cara do Brasil. Em 82º lugar, Ronaldinho Gaúcho.
2 vezes eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O craque das jogadas fantásticas e das finalizações geniais. É uma figura que apareceu como alguém que pudesse até ser posto no patamar de Pelé, de Mané Garrincha. Teve uma fase espetacular no futebol brasileiro, no Grêmio, depois na Europa. E pela seleção brasileira não foi diferente. Muito obrigado pelo carinho. Quer dizer que estou muito, muito feliz e isso me motiva a fazer o meu melhor, né, dentro da minha carreira por mais alguns anos. Ei, moleque! Aí, Ronaldinho Gaúcho é mais um craque da bola entre os 100 maiores. Afinal, este é ou não é o país do futebol, não é? Bom, essa lista é o resultado de uma eleição absolutamente livre, sem qualquer sugestão prévia. O povo falou o que quis, deu a sua opinião e entre os mais votados surgiram nomes como estes, que conquistaram o público brasileiro com suas personalidades fortes. Em 81º lugar, Datena. De repórter esportivo a uma das personalidades mais polêmicas da TV brasileira. Nós precisamos começar a limpar realmente esse país. Tem muito bandido com muita facilidade. Sempre falando o que pensa, o apresentador cobra serviço das autoridades. Um representante do povo. O brasileiro tá pela hora da morte. O Datena, ele é um cara indignado, né? E ele meio que representa essa indignação do telespectador, porque a televisão precisa disso também. O comunicador, ele precisa ser a extensão de quem está em casa. Datena, uma voz a serviço dos cidadãos. Em 80º lugar, Sócrates. Um doutor que fazia a torcida passar mal. Magrão foi, certamente, o jogador mais original da história do Corinthians. O Sócrates era outro jogador que a gente pode chamar de artista. Um jogador que falava, que jogava, que tinha atitude política. Salve o Corinthians! Com o punho direito para o alto, Sócrates comemorava os gols pelo Timão e pela seleção. Sócrates morreu aos 57 anos em 4 de dezembro de 2011. Mesmo dia em que o time do Corinthians consagrou-se campeão brasileiro. Um adeus à altura do querido e único Magrão. Pois é, muita admiração pelo Sócrates, com quem trabalhei principalmente durante a cobertura da Copa da Espanha, e um abraço pela classificação do nosso colega Datena. O próximo da nossa lista de notáveis é candidato nas próximas eleições. Por isso, infelizmente, nós não poderemos mostrá-lo aqui agora. Mas logo depois, a conclusão da votação municipal, o seu nome estará disponível no site do SBT. Vamos então para o 78º lugar. Em 78º lugar, Fernando Collor de Mello. O primeiro presidente eleito de forma direta após o regime militar. Um político corajoso. Collor assumiu o governo em 1991, já com medidas radicais. Collor teve o duro desafio de fazer um choque na economia. E conseguiu de uma forma dura. Foi um homem que abriu os portos para a indústria internacional, ele que fez a grande crítica da indústria automobilística brasileira. A democratização do Brasil durante o seu governo permitiu até mesmo o movimento dos Cara Pintada. Um marco de cidadania na história do nosso país. Em 77º lugar, Marcos Pontes. Um menino que queria voar. Um homem que perseguiu seus sonhos. O primeiro astronauta brasileiro a entrar em órbita. Paulista de Bauru, ingressou na aeronáutica, onde se fez tenente-coronel.
Eu sonhava, sim, voando, em ser astronauta, em chegar mais alto, ver o planeta. Em 1998 veio a grande chance. Foi selecionado para servir o Brasil na NASA no programa espacial. Em março de 2006, Marcos Pontes levou a bandeira brasileira aonde nunca havia chegado. Na Soyuz 8, ele embarcou e viveu no espaço, na Estação Interplanetária Internacional. Conquistamos o espaço. Um grande passo para a nossa história. Em 76º lugar, Luiz Carlos Prestes. O principal líder comunista do país. Nascido no Rio Grande do Sul, liderou importantes revoltas como a Coluna Prestes, quando um contingente de rebeldes percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil, fazendo uma oposição armada contra o poder. Sempre foi um comunista histórico, participou ativamente das lutas contra o regime militar e pela redemocratização. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Em 75º lugar, Cláudia Leite. Uma carioca que conquistou os baianos e o Brasil com seu axé e carisma. Depois de comandar o microfone do grupo Babado Novo, Cláudia Leite se lançou em carreira solo e para o estrelato. Ganhou prêmios, tornou-se destaque na mídia e vendeu milhões de CDs. Cláudia Leite é um doce, é outro furacão baiano, né? É inacreditável que a Bahia é um ninho de aves incríveis. Hoje a cantora brilha pelos 4 cantos do país, conquistando cada vez mais o carinho do povo brasileiro. Linda, loira e talentosa. Essa é Cláudia Leite. Em 74º lugar, Lampião. O mais conhecido cangaceiro brasileiro. De família humilde, tornou-se um grande líder do sertão nordestino. Admirado por uns, temido por outros. O Lampião tem a imagem de Robin Hood do sertão, aquele que tirava dos ricos para dar aos pobres. Ao lado de Maria Bonita, Lampião entrou para a história como o rei do cangaço. Em 73º lugar, Garrincha. Um artista da bola. O anjo das pernas tortas. A alegria do povo. Mané Garrincha é o Chaplin do futebol. Fazia os estádios darem gargalhada. Foi um gênio. Mesmo com 6 centímetros de diferença entre os seus joelhos, Manuel Francisco dos Santos, o nosso Mané Garrincha, dominou os campos e brilhou na história do futebol mundial. Com a camisa da Seleção Canarinho, Garrincha disputou 60 partidas e conquistou 2 Copas do Mundo, de 58 na Suécia e de 62 no Chile. Em 1983, Mané Garrincha faleceu aos 49 anos, eternizando-se como um gênio do futebol que escrevia certo com as pernas tortas. Quem viu o Garrincha atuar, até hoje narra os dribles do craque com muita emoção. Ele é a prova de que uma pessoa do povo brasileiro pode se transformar no ídolo das multidões. Assim como este cantor que alcançou um sucesso fenomenal nos últimos meses. Em 72º lugar, Michel Teló. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você se você... Um fenômeno musical, o sertanejo do momento. Mais de 450 milhões de acessos no YouTube. Ele começou no grupo Tradição, mas estourou mesmo quando foi para a carreira solo.
Michel Teló emplacou alguns sucessos, mas nenhum deles chegou aos pés de Ai Se Eu Te Pego. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Uma das músicas mais executadas no Brasil e na Europa nos últimos meses. Ele realmente é o cara do momento no mundo. Diante de tanta repercussão, o público o elegeu um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Aí galera, aqui é o Michel Teló, tô aqui para agradecer todo mundo que votou em mim, o maior brasileiro de todos os tempos. A galera que lembrou de mim, eu só tenho que agradecer de coração e mandar um beijão para todo mundo. Valeu, turma! Em 71º lugar, Lua Blanco. Atriz, cantora, uma estrela teen. A força da internet e das redes sociais hoje em dia é inegável. E quando associada à vontade dos fãs, pode ser avassaladora. Lua Blanco é a prova disso. A atriz da novela Rebelde é sucesso entre o público juvenil. Lua Blanco, um talento da nova geração. Em 70º lugar, Marechal Rondon. Um pioneiro, um humanista, um brasileiro que desbravou o nosso país. Nas suas expedições, Marechal Rondon registrou rios, corrigiu traçados no mapa, levou linhas telegráficas aos pontos mais distantes do Brasil e criou uma importante relação com as comunidades indígenas. Marechal Rondon é o maior sertanista brasileiro de todos os tempos. Teve vida longa, morreu aos 93 anos de idade. Tinha descendência indígena. Depois que foi para a Escola Militar do Rio de Janeiro, aproveitou-se disso para voltar para o sertão. Marechal Rondon, o grande patrono das comunicações no Brasil. Em 69º lugar, Antônio Hermílio de Moraes. Um empresário, um exemplo de cidadão. É um homem simples, um homem que chega para trabalhar às 7 da manhã, que se veste como uma pessoa comum e que passa os domingos ajudando pessoas bastante simples e humildes num dos grandes hospitais brasileiros. Todo o patrimônio que Antônio Hermílio de Moraes acumulou não faria muita diferença para ele se ele não se sentisse uma pessoa capaz de transformar. Ele nasceu numa família rica, mas teve que provar para o próprio pai que tinha capacidade para os negócios. E em menos de 6 anos, já fundava sua primeira empresa. Eles têm fábricas de cimento, celulose, papel, alumínio. Antônio Hermílio de Moraes, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Pois é, Antônio Hermílio de Moraes, o doutor Antônio, como é conhecido nos meios empresariais, desistiu da política, mas mesmo assim o povo o elegeu um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Para rever os nossos vídeos, acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro. Aproveite e deixe a sua opinião também no nosso mural. Este é um bom momento para nós conversarmos com a nossa plateia para ver o que eles estão achando destes notáveis que fazem parte do nosso programa até o momento. Eu vou começar aqui pela minha esquerda, perguntando para você. O que é que você está achando desta seleção de brasileiros importantes? Estou achando também colocado. Não é com todos que a gente concorda, mas eu tenho o meu também. Você tem o seu candidato? Tenho, sim. Está na lista ou não está na lista? Até agora já saiu ou não saiu? Não saiu. Quem é o seu candidato? Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Sim. Será que ele está na lista? Eu acho que sim, Preste atenção que eu acho que ele pode aparecer. Tudo. Não sei, né? Não sei, mas é um candidato, né? Vamos falar com você também. Tudo bem? O que você acha da lista que foi apresentada pelos nossos telespectadores? Porque não é uma lista do SBT, tá? Isso é importante todo mundo saber. As pessoas é que escolheram. Eu tô achando ótimo, as pessoas são maravilhosas, são excelentes, mas tem o meu também, mas não saiu aí. Tá. Não mostrou. Eu pergunto, você tem o seu candidato que você acha que ele deveria fazer parte da lista? Tem. Quem que é? Luan Santana. Luan Santana. É. Será que ele está na lista ou não? Espero, Vamos ver, tá? Ok, obrigado. Bom, outras personalidades respeitadas ontem e hoje também são parte deste seleto time de grandes brasileiros.
Vamos ver, portanto. Em 68º lugar, Duque de Caxias. O patrono do Exército Brasileiro, um estrategista, um general que buscava a paz nacional. Sob seu comando, o recém-criado Exército Brasileiro consolidou a independência proclamada por Dom Pedro I. Foi um importante personagem da unificação, da manutenção da unidade nacional, teve um papel determinante na Guerra do Paraguai, enfim, foi um homem do seu tempo, mas um homem que transcendeu o seu tempo. Duque de Caxias, um brasileiro que ajudou o Brasil a se tornar uma nação. Em 67º lugar, Monsenhor Jonas Abib. Mesmo se não te amar. Um sacerdote que sempre quis levar a palavra de Deus para todas as partes do Brasil. Fundador da comunidade católica Canção Nova, um grupo que promove a evangelização através dos meios de comunicação. Jonas Abib sempre trabalhou ao lado dos jovens. Foi um dos responsáveis pela propagação da renovação carismática no Brasil, unindo a música à religião. Recebeu o título de Monsenhor pelo Papa Bento XVI, graças aos serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus. Monsenhor Jonas Abib, um comunicador dos valores da família. Em 66º lugar, Carlos Chagas. Um grande cientista e pesquisador. Um médico que serviu à saúde pública. Mineiro do interior, Carlos Chagas se consagrou no Rio de Janeiro, trabalhando ao lado de Oswaldo Cruz. Foi o único pesquisador da medicina até hoje que conseguiu descrever todo o ciclo de uma doença. Naquele momento eu não queria nem que a doença se chamasse doença de Chagas. Carlos Chagas chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel em 1921 e tornou-se uma referência mundial na medicina. Graças a esse belo trabalho, foi eleito pelo público um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Pois é, muitas vezes a gente se aborrece por achar que nós brasileiros não sabemos nada do Brasil. Mas não é bem assim. Ter grandes cientistas, como é o caso de Carlos Chagas nessa lista, realmente demonstra que o público conhece a história do nosso país. Vamos continuar com o nosso ranking, que tem personagens tão diferentes quanto um ator que conquistou o carinho do Brasil e um político que comandou a volta da democracia ao nosso país. Em 65º lugar, Reinaldo Gianecchini. Modelo, ator e vencedor. O Gianecchini entrou na televisão porque era um homem bonito, porque era um modelo, e hoje é um bom ator. Mas é um bom ator porque se dedicou, porque foi estudar, porque se aprimorou. Em agosto de 2011, Gianni descobriu um câncer raro, mas ele não desistiu e foi à luta. Eu acho que tudo foi feito de uma forma muito correta, muito honesta com o público. Hoje curado, o ator voltou ao trabalho e deu a volta por cima. Superou com coragem, força, fé. Ele é um belo brasileiro. Em 64º lugar, Ulisses Guimarães. Uma voz a favor da democracia. Um político que teve a coragem de ser um opositor. O problema é de um governo que não tem legalidade democrática. O problema é que não temos democracia. Durante o processo de redemocratização do Brasil, se tornou o Senhor Diretas, um símbolo do movimento por eleições livres. Um político culto, integrou a Constituinte, na verdade presidiu a Constituinte, e foi ele quem apareceu na foto apresentando a aprovação da Constituição Cidadã em 1988. Ulisses Guimarães, um brasileiro que dedicou quase meio século à política e ao nosso país.
Em 63º lugar, Dedé do Vasco. Ele é o atual ídolo do Vasco. O zagueiro chegou à equipe carioca em 2009, quando a equipe estava na 2ª divisão do Campeonato Nacional. A torcida do Vasco é uma torcida apaixonada e está fazendo uma homenagem que ele merece. O zagueiro é muito difícil que seja um ídolo da torcida, como o Dedé é um ídolo da torcida do Vasco da Gama. Pouco mais de 100 jogos depois, Dedé já ganhou prêmios por suas atuações. Foi convocado para a seleção e alegra a torcida vascaína. Em 62º lugar, Mazzaropi. Calças pula-brejo, paletó apertado, camisa xadrez e botinas. Um típico caipira do Brasil. Sucesso de bilheteria. Um herói nacional. O grande humorista caipira, rural, será eternamente o Mazzaropi. Mazzaropi começou a carreira no circo. Passou pelo rádio e pelo teatro. Estreou nas telonas em 1952, aos 40 anos. Seria o primeiro de muitos filmes de sucesso. Amácio Mazzaropi, o nosso Jeca, o homem simples, bem-humorado, a cara do nosso país. Um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. A verdade é que muita gente aqui na plateia gostou da escolha de Mazzaropi. Ao lembrar dele, o povo brasileiro certamente homenageia um dos seus símbolos mais populares, que é o caipira. Um tipo muito simples, mas sem dúvida um brasileiro de primeiríssima linha. O que é que você está achando dessa lista até aqui? Você pode deixar a sua opinião no nosso site, que é o sbt.com.br/maior brasileiro. E as torcidas realmente se organizaram para homenagear os seus craques. Este jogador é uma unanimidade entre os amantes do futebol. Em 61º lugar, Zico. Uma vez Flamengo. 826 gols em toda a carreira. Um artilheiro amado pela torcida. É o meu maior prazer. Zico é um ídolo de um país chamado Flamengo, dentro do Brasil, de 30 milhões de torcedores. Foram centenas de gols no clube, sem contar todos os títulos e alegrias para a torcida rubro-negra. Um cara que tinha habilidade, um cara que vestia camisa 10, um cara que era o centro do time, que tinha um bom passe, grandes lançamentos. Na seleção brasileira, Zico impunha sua presença aos adversários. Depois, o Galinho de Quintino foi fazer fama no Japão, onde tornou-se uma referência nos gramados, chutando a bola ou comandando o time. Grande Zico! Em 60º lugar, Padre Marcelo Rossi. Se acontecer um barulho perto de você. Um homem inspirado pela luz de Deus, que traz a mensagem de fé através de suas músicas. Padre Marcelo tornou-se um fenômeno de mídia. Ele canta, emociona, escreve, faz tudo para cativar uma nação que louva. Até recebeu um prêmio do Papa Bento XVI por sua dedicação ao catolicismo como um evangelizador moderno. Jesus, que o teu poder por intercessão de Nossa Senhora possa agir. É uma pessoa que sempre veio à frente da tela trazer mensagens positivas. O grande resultado dessa linda conversão. Milhares de fiéis mais próximos a Deus, graças ao trabalho inovador de Padre Marcelo, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Pois é, outra característica marcante do nosso povo é a fé. Por isso não foi surpresa ver um homem de Deus nessa lista.
Durante a fase de votação, nós soubemos de professores que levaram essa discussão para as salas de aula e motivaram seus alunos a estudar e a escolher o maior brasileiro de todos os tempos. Nós queremos agradecer esta importante iniciativa e lembrar que em breve uma nova votação será aberta. Aguardem! Enquanto isso, a gente vai continuar a conferir a lista dos grandes brasileiros. Em 59º lugar, Marcos do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, Um dos maiores ídolos do Palmeiras, um goleiro milagroso, um pentacampeão. Este é mais que brasileiro, né? Este é um santo. Pelo Alviverde foram 530 jogos em 20 temporadas, conquistando diversos títulos. Não há quem fale mal de São Marcos, que além do mais foi um extraordinário goleiro do Palmeiras. Foi fundamental na conquista do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira em 2002. Quando pendurou as chuteiras em 2012, não foi só ele que se emocionou. Milhares de torcedores reconheceram que ter um atleta tão gente boa no time agradava a todos, até mesmo aos adversários. Oi pessoal, aqui quem está falando é o Marcos, agora ex-goleiro do Palmeiras. Gostaria de agradecer a todos que votaram em mim aí. Muito obrigado por ter sido lembrado, fico feliz e orgulhoso por ter participado disso. Um abraço a todos. Em 58º lugar, Roberto Marinho. Um jornalista, um empresário, um homem que construiu um império. Ele impôs um padrão de qualidade para a televisão brasileira. Ele fez com que as próprias concorrentes buscassem características próprias para que pudessem conseguir um espaço no mercado. Do jornal impresso ao rádio, da televisão à internet, Roberto Marinho investiu no mercado nacional. Com o seu conglomerado de empresas no ramo das comunicações, tornou-se um dos homens mais poderosos e influentes do Brasil. Roberto Marinho, aquele que acreditou no país e investiu na comunicação. Em 57º lugar, Monteiro Lobato. Narizinho, Emília, Dona Benta. Personagens que marcaram gerações graças à genialidade do escritor. Um dos maiores da literatura infanto-juvenil brasileira. Natural de Taubaté, Monteiro Lobato criou as aventuras do sítio em protesto às obras europeias, valorizando os costumes nacionais, como os hábitos da roça e as lendas do nosso folclore. Após ter sua obra adaptada para a TV, o escritor conquistou um público ainda maior. Monteiro Lobato foi um brasileiro que defendia o seu país como acreditava que precisava ser feito. O Monteiro é definitivo, é genial e vale a pena também conhecer a obra desse grande escritor brasileiro. Quase um século após a primeira publicação, as aventuras do sítio continuam conquistando as crianças do Brasil. Monteiro Lobato, o escritor que levou a cultura brasileira para dentro do imaginário infantil. Um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Monteiro Lobato dizia que a literatura é como cachaça, vicia. E sem dúvida, eis aí um belo vício. Alguns nomes que apareceram durante a votação foram surpreendentes. Mas para muitos não é surpresa que ela esteja nesta lista. Já reconhecida como a grande dama da TV, agora ela é oficialmente uma das maiores brasileiras de todos os tempos. Em 56º lugar, Hebe Camargo. Uma apresentadora cheia de brilho e simpatia. Uma verdadeira gracinha. Deus lhes pague, Deus abençoe, Deus proteja, essa festa é linda! Hebe chegou à TV depois de uma consagrada carreira no rádio. E foi diante das câmeras que encontrou seu lugar de honra. Mais de 60 anos já se passaram. E a loira continua recebendo seus entrevistados com muita alegria de viver.
Bom, a Hebe é e sempre será a primeira-dama da televisão brasileira. Ela é a própria história da televisão. O sucesso dela está justamente na autenticidade, e Hebe Camargo é esse expoente de espontaneidade que poucas pessoas conseguem alcançar, porque poucas pessoas têm a coragem de se assumir, de expor a alma como a Hebe faz. Hebe Camargo, uma vitoriosa que faz parte da lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Eu nunca na minha vida pensei que alguém fosse votar em mim. Imagine, quem sou eu diante de tantos nomes brasileiros fantásticos? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês sempre comigo. Foi uma honra. Em 55º lugar, Paulo Freire. Um professor, um mestre que viu na educação uma forma de libertar o povo. Paulo Freire foi um intelectual que não se conformava em apenas ficar na teoria. A partir das salas de aula, ele espalhou suas práticas inovadoras e desafiadoras sobre a educação. Paulo Freire foi um grande educador. Ele era advogado de formação, pernambucano, e depois enveredou pelo mundo do ensino, foi professor de português e se tornou o nosso maior educador, autor de vastíssima obra voltada para a educação. Paulo Freire, um brasileiro que ensinou ao mundo uma nova maneira de pensar e educar. Em 54º lugar, missionário R.R. Soares. O fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, um capixaba de fé. Quando criança, ele sonhava evangelizar através da TV. Hoje em dia, seus cultos são exibidos em vários canais no Brasil e no mundo. Deus curou, Deus libertou. Jesus está fazendo a obra em toda parte. Missionário R.R. Soares, um pregador moderno. Eu quero agradecer a todas as pessoas que lembraram do meu nome para esse concurso do brasileiro mais importante de todos os tempos. Mas a verdade é que é Jesus que tem me usado e eu tenho sido somente um servo. Mas mesmo assim, que Deus abençoe todos vocês e que o Brasil continue sendo a nação do Senhor Jesus. Em 53º lugar, Zumbi dos Palmares. No interior de Alagoas, ele comandou uma revolta no Quilombo que colocaria seu nome entre os grandes líderes do Brasil. Combateu com muita valentia, com muita coragem, todas aquelas forças dos regimes que tentavam destruir esse Quilombo dos Palmares. O Zumbi continua sendo um grande líder da história do Brasil, né? Ele foi sim um personagem relevante da nossa história e que a gente deve sim ter orgulho. Ele morreu traído, mas não foi esquecido. Um símbolo do Brasil que não se deixa escravizar. Zumbi dos Palmares. Em 52º lugar, Carlos Drummond de Andrade. Um poeta que trazia dentro de si o sentimento do mundo. A sua longa carreira passa por quase todas as tendências importantes da literatura brasileira. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond revolucionou a poesia brasileira. Carlos Drummond de Andrade escreveu com sensibilidade e humor sobre o cotidiano. Escreveu muita coisa que mexeu e mexe com a cabeça, com a alma, com o coração das pessoas sensíveis. Carlos Drummond de Andrade transformou o dia a dia em poesia. Através de suas palavras, tornou-se um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Ao homenagearmos Drummond, eu estou me lembrando aqui de que, infelizmente, a estátua de Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana, no Rio, tem sido sempre vítima de vândalos há muitos anos. A última vez, se eu não me engano, foi em maio deste ano. Na verdade, nós deveríamos respeitar mais o nosso patrimônio, gente. Bom,
Continuando a lista dos 100 maiores, todos eles já foram notícia de alguma forma em algum momento. Seja pelas suas boas ações, seja pelo talento e até mesmo pelas suas palhaçadas. Em 51º lugar, Paiva Neto. O líder da Legião da Boa Vontade, uma associação que valoriza o amor ao próximo. O trabalho desenvolvido por Paiva Neto ganhou reconhecimento internacional, inclusive da ONU, sempre promovendo educação e cultura com espiritualidade ecumênica. José de Paiva Neto, um brasileiro solidário. Agradeço a todos que votaram em mim e é uma satisfação estar no ranking desse programa. Em 50º lugar, Rogério Ceni. Salve o tricolor paulista. Defensor e artilheiro ao mesmo tempo. O maior goleiro artilheiro do mundo. O eterno ídolo são paulino, Rogério, já exercia muito bem a sua função. Porém, ele queria mais. Tornou-se o cobrador de faltas oficial do time e fez muitos gols. O Rogério é o São Paulo Futebol Clube, dentro de campo, como instituição. Ele é hoje o maior ídolo do São Paulo de todos os tempos. Grandes defesas, muitos títulos, mais de 100 gols. Grande Rogério. As tuas glórias. Em 49º lugar, Gugu Liberato. Um dos grandes nomes da televisão brasileira. Dos bastidores para o sucesso em frente às câmeras. Gugu comandou diversos tipos de programa. Boa noite! É, sem dúvida nenhuma, Augusto Liberato, um dos nomes mais importantes da televisão, ao lado de outros grandes comunicadores. E se destaca nesse seleto rol de apresentadores e comunicadores que funcionam muito bem por muito tempo na televisão brasileira. Um apresentador com muita história para contar. Gugu Liberato, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Em 48º lugar, Tiririca. De palhaço a representante do povo, um artista do circo. Piada aqui, piada ali, chegou à TV com uma música que grudou na cabeça de todo mundo. Solta aí. Florentina, de Jesus. Tiririca é um ser humano da melhor qualidade, um batalhador, um lutador, um cara que viveu a vida inteira contra tudo e contra todos, um artista de circo. Seu carisma chegou à capital federal. Com uma votação recorde, Tiririca virou deputado. Ele sabe fazer rir. Tu é mais bonito pessoalmente, sabe? Tiririca, um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Pois é, de cantor a deputado federal, a trajetória do Tiririca é realmente surpreendente e típica do nosso país, o Brasil, não é? Mas há muitos outros políticos nesta nossa lista. Afinal, eles ajudaram a moldar o nosso país. Vamos conhecer mais um deles. Em 47º lugar, Leonel Brizola. Um líder partidário, um político nato, uma voz que ecoou nas câmaras e gabinetes do poder. A nossa meta será trabalho, trabalho e trabalho. O gaúcho Leonel Brizola se destacou primeiramente na luta contra o regime militar. Foi o homem que sustentou a Constituição do Brasil depois da renúncia de Jânio. Leonel Brizola foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e até fundou o seu próprio partido. A personalidade forte e a coragem de falar o que pensa marcaram sua trajetória política.
Leonel Brizola, um brasileiro idealista. Em 46º lugar, Raul Seixas. Raul Seixas é uma figuraça. A solução é alugar o Brasil. Um baiano que revolucionou a história do rock nacional com ousadia e irreverência. É tudo free, tá na hora, agora é free. Ele demonstrou que ele podia andar por diversos mundos diferentes. Suas músicas viraram hinos. Raul pregou uma sociedade alternativa. Falou de discos voadores, moscas na sopa e era uma metamorfose ambulante. Um reflexo da rebeldia da época. Talvez você não entenda. Raul Seixas até hoje é uma unanimidade. É impressionante, é um dos artistas que ficaram realmente na música brasileira para sempre. Tô aqui outra vez. Toca, Raul. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Em 45º lugar, Visconde de Mauá. Banqueiro, empresário e político, foi um pioneiro que no século XIX sonhava com um Brasil moderno e próspero. Ele é um dos símbolos do empreendedorismo do nosso país. Ele criou a primeira estrada de ferro, a primeira fundição, o primeiro estaleiro naval. Foi um homem com uma visão de mercado desde o tempo do Império. Visconde de Mauá, um brasileiro à frente do seu tempo. Em 44º lugar, Elis Regina. Foi a cantora do Brasil, isso não tem a menor dúvida. É o chão, é a marcha estradeira. Uma voz forte, uma explosão de talento. Elis falava com paixão, com verdade e com o coração. Aqui quem fala é da terra. Com 27 álbuns, Elis teve uma carreira com grandes sucessos e duetos que marcaram época. E meu barco eu vou levando a céu e mar. Além de ser uma grande cantora, foi uma intérprete que lançou grandes compositores brasileiros. Você pode até dizer que eu tô por fora. Passados 30 anos de sua morte, Elis Regina continua na nossa memória, com seu sorriso aberto e uma voz inesquecível. Eu não vejo graça em outras coisas, como eu vejo graça em cantar. Eu tô. Muito bom. Obrigado. Para homenagear Elis Regina, um grande amigo e companheiro de palco, eu tenho a honra de anunciar aqui conosco Jair Rodrigues. Muito bom te ver, te receber. Preste a sua homenagem em nome de todos nós. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Céu danadinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa
essa poeira. Que esse neguinho me abraça, que esse me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas tudo te posso ensinar. Mas tudo te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. 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 Queria estar em forma desse jeito. Bom, Jair fez com a Elis o Fino da Bossa na Record, gravou 2 da Bossa. Jair, o que é que você acha dos brasileiros terem colocado a Elis como um dos maiores 100 brasileiros? Olha, pelo legado que ela deixou, pela mulher, pela cantora, pelo músico, né, que ela era, pela família, né, os 3 filhos maravilhosos que ela tem, né, que é o João Marcelo, Bosco, o Pedro Mariano, Maria Rita, e as amizades, graças a Deus, essa música mesmo, Upa Neguinho, que eu gravei, a Elis sempre cantava em homenagem ao negão aqui. Ah, então foi certo. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Valeu, meu velho. Parabéns, Elis. Sem dúvida ela mereceu. Parabéns Obrigado, pela sua forma. Valeu. Tchau. A primeira fase de votação via internet resultou nesta lista de 100 grandes brasileiros. Mais adiante, você será chamado a votar de novo. Na próxima quarta-feira, nós vamos dar outros detalhes. Por enquanto, vamos continuar a homenagear os escolhidos pelo povo brasileiro. Os próximos da lista são 2 cantores de muito sucesso. Apesar de terem estilos bem diferentes, já dividiram o palco, levando os seus fãs ao delírio. Em 43º lugar, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é a rainha da alegria. A grande artista da mídia brasileira. A minha sorte foi você cair do céu. Brilho, carisma e uma energia fora do comum. No meio dos anos 90, ali por 94, 95, ela apareceu com a banda Ela, fazendo muito sucesso. Já em carreira solo, o sucesso se multiplicou. Ivete soube dar uma guinada na sua carreira e acabou se tornando um dos maiores nomes da música brasileira. Comigo é na base do beijo. Ela se posiciona no mundo como a grande representante da música brasileira. Sucesso nos palcos, na TV e nas rádios. Ivete Sangalo, o furacão da Bahia. Oi, gente. Estou aqui, muito feliz, muito alegre, honradíssima de fazer parte dessa lista e saber que o meu nome vem à memória de vocês em se tratando dessa honraria. Um beijo enorme e muito obrigada. Comigo não tem disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou. Em 42º lugar, Luan Santana. Um representante da nova geração da música sertaneja. Me diz o que é que eu faço, se eu lá ler pensamento. Tá começando, tá botando o pé na estrada, tá tentando se afirmar. Mesmo com pouco tempo de carreira, Luan transformou diversas músicas de seus álbuns em sucesso por todo o Brasil. Além disso, seus shows estão sempre lotados. Certamente não aconteceu à toa e com certeza tem seu talento, tem seu mérito, soube conquistar as pessoas. Pode ir, tudo bem. Luan Santana, um dos artistas mais populares da atualidade e um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Alô, internautas, alô, meus fãs espalhados pelo Brasil inteiro. Obrigado de coração, eu tô aqui para agradecer vocês por terem votado no maior brasileiro de todos os tempos. Eu acho que devia ser o contrário, eu devia votar em vocês como os melhores fãs de todos os tempos. Um beijo, obrigado. Você não sabe o que é amor.
Saiu-se bem o Luan Santana com essa, hein? Mas a presença de ídolos tão pop demonstra que os fãs da música realmente participaram da votação via internet. Durante a fase de pesquisa para o programa, este escritor foi apontado por muitos como um grande candidato a ser o maior brasileiro de todos os tempos. Um homem de letras que fez o retrato em livros do Brasil da sua época. Vamos ver quem é. Em 41º lugar, Machado de Assis. Um homem de letras, um romancista revolucionário, um dos maiores escritores do mundo. Em 1897, Machado fundou e presidiu a Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. O menino de infância pobre e neto de escravos tornou-se um marco na literatura. O Machado de Assis foi, sem dúvida, o nosso maior especialista na alma e na natureza humana. Machado, bastaria um livro dele, Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, bastaria um livro dele, só esse já seria suficiente para que ele fosse genial, grandioso, para que ele fosse o nosso maior prosador, o nosso maior escritor. Machado de Assis, autor de romances eternos e um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Machado de Assis escreveu: eu não sou homem que recuse elogios. Amo-os. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. E talvez não exista maior elogio do que ser reconhecido pelo seu próprio povo como um grande homem. Hoje nós apresentamos aqui 60 dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta falando sobre pessoas admiráveis pelo seu caráter, pelo seu legado, pela coragem, pela liderança e também pela compaixão. Nós vamos apresentar os 40 mais votados. Quem serão eles? E quem, afinal, será o maior entre os maiores? Só posso adiantar que a decisão está nas mãos do povo brasileiro. Boa noite, obrigado.